Migrar não é apenas atravessar fronteiras no mapa, é atravessar fronteiras dentro de si. É abrir mão da língua que moldou seu pensamento, dos cheiros e dos sons que contaram a sua história. E se reinventar no território onde até o silêncio tem outro significado. Ser imigrante é viver entre dois mundos, o que ficou para trás e o novo. É aprender que pertencer não é um lugar imutável. Imigração não é uma massa anônima em movimento. É feita de histórias únicas, como a minha e a sua. Viver longe de casa parece até uma aventura de filme, mas na vida real é uma mistura de saudade, adaptação, choque cultural e histórias que ninguém acredita. O glamour que todo mundo imagina, os tombos que ninguém posta, a força que a gente descobre que tem. E as 1000 versões que a gente se torna vivendo entre mundos. Ei, menino, tá difícil aí também? Porque aqui tá foda. Ah, assume logo esse caos. Uai, vem com a gente pro caos. Aqui é só love. Eu sou a Carol. Eu sou a Tchela. E juntas somos o Caos e Love. Episódio número 3! A gente tá produzindo muito, hein? Deixa eu brindar, né? Tem que beber, beber, brindar, eu brindei. Episódio número 3 aqui do Podcaus. Eu tô achando a gente um máximo. Eu também. Super produzido. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver até quando a nossa vida é caótica vai permitir isso. Eu pensei nisso agora. Antes de começar, eu tava pensando assim, gente, em dezembro, eu e a Tchela vamos ter que gravar uns 4 no mínimo pra poder. Pra ter. Porque eu não vou estar aqui. E em janeiro eu devo ir pro Brasil. Você vai pro Brasil também. Quer dizer, não tem nada certo, mas é sempre assim. É porque, né, a gente tem essa vida de imigrante. Essa vida Pegou? de imigrante. Gente, olha só, episódio número 3. Na abertura, a gente falou um texto que até a Tchela comentou, eu também, a gente ficou muito emocionada de poder compartilhar ele, porque tem muito a ver com a vida que a gente leva hoje, que somos imigrantes, né, brasileiros, a gente mora aqui na Espanha, em Barcelona, então a gente achou que seria muito legal a gente falar sobre esse tema, né, Tchela, justo para poder compartilhar com vocês, e também porque é algo que a gente acha que, assim, as pessoas vão vir, né, para assistir o vídeo, querer saber, tá tão presente na vida de todo mundo, assim, querer entender um pouco mais como é que você fez, né, o tanto que a gente escuta isso. Ou quando é que você vai voltar? Quando é que você vai voltar? E como que você fez pra ir? Você gosta? Você tem saudade? Você não tem vontade de voltar, né? Mas você vai ficar pra sempre? Não vai ficar pra sempre? Por que você foi, né? Gente, sim. Ela já tá com a unha pintada pro bloco amanhã. Eu já. Tá um calor infernal em Barcelona, tá? Imigrante, se você quer vir morar na Europa e tá achando que você não vai passar esse perrengue de ficar suando, eu e a Tchela suamos que nem duas condenadas. A Tchela chega aqui em casa, coitada, ela tá... Eu saio de casa tão bonitinho. Tão bonitinho, mas é isso. Eu tenho isso também, eu já tô aqui, ó, morrendo de calor, pingando. Mas já entra setembro pelo menos tem aquela brisinha mais fresca, né? Apesar do calor. Brisinha mais fresca. Mas assim, começando o nosso primeiro bloco, Tchela, a gente dividiu aí entre blocos para conduzir, né, o nosso papo, e a primeira pergunta é por que a gente sai? O que né, leva a gente a querer morar em outro lugar? O que te levou a querer morar em outro lugar? Por que você saiu de Pernambuco, de Recife, que é sua terra natal? Nossa, bom, é uma história longa, mas aí eu não vou entrar em detalhes nela, mas essa vontade de viver um pouco de mundo, ela sempre esteve muito presente na minha vida. Tanto que a minha primeira faculdade que eu fiz não foi em Direito, foi em Turismo. E foi justamente porque eu tinha essa... Só que eu ainda era muito perdida, sabe? Na minha cabeça ainda eram coisas muito perdidas. Então, no final de 2022, não, em 2022, quando eu me separei, pouco antes de me separar, já passava pela minha cabeça, bom, se eu me separar, eu vou ganhar o mundo. Porque... Você ficou quantos anos casada? 8 anos. 8 anos junto, né? Mas entre namorando e casar. Porque a gente morou junto, depois foi que veio casar formalmente, mas assim, pra mim casamento foi desde o dia que a gente começou a morar junto, né? Mas então, assim, essa coisa da vivência de mundo sempre teve muito presente. Tanto é que, assim, eu sempre viajei muito, mas eu queria ter a experiência do morar um tempo fora. E esse um tempo acabou chegando aqui em Barcelona, em um lugar que eu me sinto... Hoje, assim, quando eu vou para Recife, por exemplo, eu costumo dizer até que Recife é minha raiz.
mas Barcelona são minhas asas. Uhum. É como assim, aqui eu sinto que eu ganho o mundo de uma forma muito, eu me sinto cosmopolita, sabe? Aqui, porque aqui tem isso, né? De você vem ali no metrô, no ônibus, você escuta vários idiomas, você vê várias culturas, você conhece Muito. várias pessoas de vários lugares. Então, assim, ainda que eu não esteja zanzando por aí pelo mundo todo, mas aqui tem o mundo todo, Uhum. Uhum. né? E isso me faz, assim, transbordar. É. Acho que tem um pouco disso daí. Mas e no teu caso, foi por causa da minha ou... Não, eu assim, na verdade, eu tenho uma história, assim, eu sou de Goiânia, né? Nasci em Goiânia, morei lá até os meus 22 anos, que foi quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que inclusive foi na Espanha, na Universidade de Valladolid. Eu estudava na Universidade Federal de Goiás, consegui um intercâmbio e vim estudar, mas era em Segóvia, o campus de comunicação. E eu buguei demais, assim, minha cabeça com essa minha primeira viagem. Eu falei assim, eu sempre tive esse lugar, eu não tenho uma relação com Goiânia uma relação boa. Eu não tenho uma relação, não? não, eu não tenho uma relação boa com Goiânia. Foi ótimo agora quando eu fiz o meu mestrado, há uns 4 anos atrás, porque a minha reperformance, o trabalho que eu fiz de performance era na cidade. E foi em Goiânia. E foi muito legal, porque eu me aproximei de Goiânia de novo, de uma maneira Com outra leitura, com outra né? leitura. Uma releitura daquilo que você tinha de experiência dentro de tudo que eu já tinha vivido, dos lugares que eu já tinha morado. Sim, foi antes de morar aqui em Barcelona, inclusive. Sim. Então eu consegui me conectar com ela nesse sentido e fiz uma avaliação. Eu tenho ainda um lugar de distanciamento muito grande, sobretudo por conta das coisas, assim, uma cidade muito conservadora, tradicional, sabe? Tem ainda essa questão política que pega muito. Então, não que eu tivesse essa consciência lá atrás, quando eu tinha 19, 20 anos. Sim. Talvez eu tivesse, mas essa vontade de sair de lá, que eu queria muito, vinha de outro lugar, que era o lugar de, sabe, conhecer gente nova, conhecer lugares novos, morar em outros lugares, E aí eu fiz essa viagem esse intercâmbio, eu morei 6 meses em Segóvia. E conheci Barcelona pela primeira vez. Fiz uma Girls Trip 2005. A primeira vez em Barcelona foi 2008. Fiz uma Girls Trip, minhas amigas viemos pra cá e eu não lembrava, mas recentemente eu vi a Gigi, beijo Gigi, minha amiga que fez o intercâmbio comigo na época. Amiga até hoje, inclusive estava em Goiânia agora, a gente se viu. Ela me lembrou que naquela época, quando eu disse para ela assim que se eu fosse morar em algum lugar no mundo, eu moraria em Barcelona. Era o único lugar que eu moraria. Barcelona, ela chama, né? Eu também tenho... Alguns sei o que é, quer dizer, até sei o que é, mas envolve outras questões espirituais. Não é o caso. Mas eu tenho essa relação. Mas enfim, então eu sempre saí. Aí eu saí, fiz o intercâmbio, eu voltei para Goiânia, eu casei com 23 anos. Não recomendo, não façam. Pelo amor de Deus, garotas, vão viver a vida. Mas enfim, foi um casamento super rápido, durou 1 ano e meio. No meio do meu casamento, foi super rápido. Com 1 ano, eu já fui morar em São Paulo. E aí eu já morei 10 anos em São Paulo. Lá eu conheci o pai da minha filha, o Pierre. Morei na França há um tempo, né, com ele. Fiz intercâmbio em Estocolmo, fiz intercâmbio no Chipre. Morei em Lyon, engravidei da Mia e tive que falar assim, ferrou. Tenho que ir para algum lugar. Eu tenho que ir para algum lugar e esse lugar que poderia me acolher, o único lugar que poderia me acolher era minha rede de apoio familiar e de amigos, eu fui para Goiânia. E aí, em Goiânia, tive a minha filha, todos os perrengues que isso envolve, onde a gente, né, vai falar sobre maternidade aqui e tudo mais. E maternidade aí, e não maternidade. E não maternidade, porque eu sou mãe, essa garota não é. E foi isso. E aí, eu comecei a trabalhar em Goiânia, nessa instituição que eu trabalho, que é uma instituição social. Comecei a trabalhar e o instituidor, meu chefe, ele mora também em Barcelona com a família. E ele, sabendo dessa minha relação com as línguas, com os idiomas, cultural, que eu já viajei, ele sempre soltou essa de tipo, tá pensando aí, quer morar em Barcelona? Eu falei assim, minha mala já está pronta, é a hora que você falar assim, assina, bora, tá assinado o contrato, vambora. Eu vou, e isso ficou durante uns 2 anos, sabe, essa história ainda amadurecendo, quando deu certo eu vim pra cá com a Mia,
ela tinha 5 anos na época, tinha 4, mas aí logo ela fez 5, a gente chegou em dezembro, em maio ela fez 5, ela tinha 4 anos. Viemos eu e Mia, mas a minha documentação não é pelo meu trabalho, é porque eu sou mãe da Mia e a Mia é francesa, o pai da Mia é francês e a Mia tem a nacionalidade francesa. Então, só por isso que eu consegui morar, né, que eu consigo morar na Espanha, por ser mãe de uma cidadã da União Europeia, porque a gente vai entrar nesse aí papo a gente entra nesses perrengues, né? Porque para mim, por exemplo, agora eu estou num momento crucial. Eu acabei o mestrado, minha autorização de estância, que eles chamam aqui, que não é uma autorização de residência, é uma autorização de estância, ficar, de ficar por um tempo. Ela acaba agora, dia 30 de setembro, e estamos aí, decidindo entre um doutorado, uma contratação numa empresa. Você vai continuar, porque assim, você veio para cá por conta do mestrado, com visto de estudante. Visto de estudante. E aí você quer continuar, e aí por isso você vai tentar ou, não sei se pode falar, eu deixo você falar, se vai ser pelo viés da instituição lá. Se pode falar? Então, deixa isso guardadinho por enquanto. Então, não vamos falar nada. Não, na verdade eu trabalho para uma associação aqui também, um trabalho com uma associação que é também de direitos humanos, mas eu tenho meu trabalho no Brasil, então eu tenho que conciliar, tem várias coisas aí para conciliar antes de uma contratação formal nessa associação, que é uma associação que faz exatamente o meu trabalho lá, é um trabalho que me preenche a alma, e é um trabalho, porque eu trabalho com mulheres imigrantes, a maioria de origem africana, e que sofreram ou que estão a ponto de sofrer, ou que têm filhas que podem sofrer a mutilação genital feminina, ou o matrimônio forçado. Então, isso é tema da minha dissertação no mestrado, e é uma causa que me... há muito tempo eu queria trabalhar com pessoas em situação de refúgio, mas o que chegou para mim foi essa causa, e eu abracei ela, assim, com a minha alma. Realmente... a minha documentação... Mas é um perrengue. A minha documentação eu tive o maior perrengue, vocês lembram também, porque a minha, quando eu vim para cá, eu vim com a ideia de que nós vamos fazer o visto de trabalho, claro. Só que o que acontece? Você vem para cá para fazer o visto de trabalho. Antes de mais nada, você precisa ter um documento. Você precisa ter um NIE para você ter o seu... NIE é o documento de estrangeiro. De estrangeiro, de residência como se fosse estrangeiro. o RG de estrangeiro. Isso. E você precisa tê-lo para poder assinar o seu contrato, porque eu já vim com né, o trabalho formalizado, mas eu precisava assinar o contrato. Só que para você assinar o contrato, você precisa ter o documento. Para você ter o documento, você precisa ter um lugar para morar, um empadronamento. Para você ter um empadronamento, você precisa ter um documento. E aí, assim, você correndo atrás do seu rabo loucamente. É uma burocracia que ela é exaustiva, né? Exaustiva. E, assim, tudo você tem que marcar para você ir, você não pode chegar no lugar e pedir uma informação, você tem que marcar para pedir a informação. Né? Então tudo é tudo muito burocrático, tudo muito lento, muito burocrático. Nada online, assim, não são coisas que você consegue resolver igual no Brasil, que existe muito até isso. Tem, assim. né? Mas só que aí você precisa ter um certificado digital. Não, são poucos serviços. Eu tenho certificado digital. Eu tenho também, mas são poucos serviços. O que tu tem é com passaporte ou com o NIE? O certificado que eu tenho é o do telefone. Sim, mas é com o NIE. No cadastro foi com o NIE? No primeiro com o passaporte, depois eu passei porque com o passaporte não dá muito acesso a quase nada, mas com o NIE ele já melhora o acesso. Eu também nunca pedi nada mais do que o meu empadronamento, por exemplo. Aí eu já consigo pedir online. Ah, tá. Aí eu consigo pedir. Empadronamento é porque, assim, aqui, toda vez que você muda de endereço, você tem que comunicar como se fosse a prefeitura aqui. Então, assim, esses dias eu recebi uma carta, eu fazia 3 meses que eu tinha me mudado, e eu tinha feito o meu novo empadronamento. Mas aí eu recebi uma carta dizendo, vai fazer 2 anos que você está aqui, e cada vez que faz 2 anos, imigrante tem que atualizar o empadronamento. Aí eu tive que entrar, aí foi coisa rápida, entrei no site, atualizei, mas assim, senão você perde o empadronamento. Assim, meu Deus, eu acabei de empadronar. Isso, a questão da burocracia, acho que eu sinto, é o que eu mais sinto aqui, porque realmente no Brasil as coisas, a gente pode até, né, quando morava lá, achava que não, porque isso, porque aquilo, porque é difícil, não. Mas em muitas questões, eu acho que o Brasil está muito mais na frente em relação de você entrar numa internet e resolver, de você fazer, sabe? Tipo assim. Sim. Na França, quando eu morava na França, você tinha que mandar documento pelo correio. Mandar carta, assinar.
e mandar via correio, burocracia. Mas e outra coisa? O que pega? Pra gente poder falar um pouquinho, eu achei muito legal quando eu estava estudando e lendo a respeito sobre o luto migratório, que é aquele, você deixa morrer muitas coisas que te pega, né? O que é que seria esse luto migratório para você, que você mais sofreu? Ah, dá um foco, zoom. Um dia nós vamos ter, gente. Um dia nós vamos ter aqui. Ah, foca na nela. Fulano, câmera, foca aqui. Zig é meu filho de 4 patas. Pra mim é muito difícil estar longe dele. É assim, engraçado porque antes eu tinha até medo de cachorro, mas eu fui apresentada a Zig como mãe dele. E ele é muito importante na minha vida porque ele mudou assim, ele começou a mudar muitas histórias de medo pra mim. E uma delas foi, inclusive, medo de cachorro, né? Sabe que a minha Ele tem, né? Ela tem medo de cachorro. Morre de medo de cachorro. Pois é, eu tinha, mas eu tinha muito, porque a minha mãe tinha medo. Hoje em dia, minha mãe, ele lambe a cara dela, assim, tinha medo, minha mãe tinha medo, tinha nojo, e agora ele lambe a cara dela, ele dorme na cama dela, sempre ela assim, né? fica toda, mãe. Cuidar, né, do Mas, Zig. assim, é muito importante pra mim saber que eu tenho minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, enfim, pessoas em Recife que estão lá com o Zig, porque ele não é só meu, porque muita gente faz, mas por que tu não traz? E aí, esse luto que eu sinto diariamente, porque assim, eu ia sentir um luto de alguma coisa. Zig, que eu digo, porque é a mesma coisa de um filho, as pessoas dizem que não. Mas, e por que eu abandonei se é um filho? Uhum. Porque diferente de uma criança, ele não precisa de mim para educar. Ele só precisa de amor e cuidado. Uhum. E isso ele tem lá. E aqui, ele só ia ter a mim. Então, ele ia ter a mim, sozinho, com uma língua diferente, responsável, cultura diferente, né, amiga? Pega tudo diferente. Eu esqueci da minha almofadinha, amiga. Amiga, não Amiga, pode. você não fala nada. Vai. Então, essa história de Zig, ela pega muito pra mim, porque, assim, minha família, eu falo sempre. Tô sempre falando com todo mundo, e as pessoas entendem que eu estou aqui, que eu estou bem, e eu entendo que eles estão lá e que eles estão bem. É diferente dele. Ele é um serzinho que, de repente, eu sumo, às vezes eu apareço, às vezes eu sumo, às vezes eu apareço, e isso me gera um luto de cada vez que eu vou e que volto, eu sofro muito. É um sofrimento. Assim, é um sofrimento. Mas eu sei que lá ele está sendo bem cuidado, ele também, eu não seria justo com ele eu trazer ele para cá e deixar ele longe de todo mundo, sentindo saudade de todo mundo, quando ele pode sentir saudade só de mim, até porque, eita, bati aqui. Tudo bem, eu também até olhei aqui para ver se estava certo, acho que tá. Até porque lá ele tem o meu ex-marido, que é o pai dele, né, então assim, não posso, eu não posso fazer essa escolha por ele quando a escolha foi só minha, sabe? Então, sabe isso que eu tinha essa um cachorrinho Malu, fruto também de um casamento. Não foi? E eu fui morar em São Paulo. Também, cheguei a levá-la uma época assim, mas eu vi que não ia dar. Ia ser uma cachorra infeliz dentro do apartamento. E ela ficou, meu ex-marido. Ela ficou com ele. Pra mim é super difícil, assim. Porque, inclusive, nos meus momentos aqui de solidão, porque eu acho que quando você tá fora, assim, você ir sozinha, você conhece muito a solitude e a solidão. Então, eu amo estar comigo, amo me levar para passear, amo... Isso é muito coisa que eu aprendi aqui. Me levar para passear, me divertir quando a gente sozinha, chega não tem muito o que fazer. Só. Tipo assim, às vezes eu faço, ai, nossa, que delícia. Esse silêncio da minha casa, sabe? Mas, às vezes, esse mesmo silêncio da minha casa, ele dói. Às vezes eu faço, ai, cansada de mim. Pra mim pega isso também. Né? Eu acho que do luto migratório, o que eu mais sinto, eu acho que da comida. Isso daí também. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? Que eu virei muito mais brasileira, eu me sinto muito mais brasileira e muito mais pernambucana, nordestina, depois que eu vim morar aqui. Eu não sei a gente fica porque... Não, passa. E assim, em relação a família, amigos, eu sempre fui muito desapegada, assim, com essas coisas. Eu não tenho muito esse apego a ponto, porque as pessoas, sempre quando eu tô lá, tipo, tô com a Mia e tal, eu acho que eu sofro
o meu luto é mais pela Mia, assim, Uhum. dela não tá podendo... Dela não poder compartilhar esse momento, Exatamente. criar Com a avó, momentos, com o histórias vô, com com a as família, né? tias, e ela sente muito, porque Sim, a Mia é uma sim, menina, assim, ela é o meu oposto, a Mia. Ela é sim. super sensível, ela é super insegura, ela é super, tudo afeta ela no lugar, apegada, sabe? Sim, sim, Eu já não tenho muito isso, então sim. meu luto migratório foi muito mais por conta dela. Ela veio com 4 anos pra cá, né? A gente morava na casa dos meus pais. Então, ela tinha essa convivência do vô, da avó, das tias, do tio, sabe? Sim, 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 Diariamente, sim. essa construção, e isso me pega, assim. Mas pra mim é tranquilo. Eu gosto. Tudo que eu Pra amo mim é vir pra tranquilo, casa. seria mais tranquilo se não fosse É, Zig. por conta disso. É, E aqui, o que mais pega, falando agora daquilo que pega pra gente, pra mim, a falta de rede de apoio. Isso me pega sim, demais, 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 demais. É sim, claro que sim, sim, agora, sim, assim, sim, sim. depois de tempo, eu tenho você, tenho minhas amigas, tenho a Deia, mas ainda assim é um outro lugar, Sim, porque cada um tem as suas vidas e eu não posso simplesmente contar com isso, entende? Porque a sim, rede de sim, sim. apoio, quando a gente tem o tio, a tia, o vô e a avó, então, pelo amor de Deus, É, você não precisa nem contar. É só você falar assim, tô deixando aí em casa, e eles vão, é. claro, não precisa nem descer do carro, só deixa ela. A dinâmica é essa. Só deixa ela que tá ótimo, mas aqui não. Então, assim, Aqui você tem que uma ver, falta de. Tanto que quando porque eu vim todo pra mundo está cá, no mesma, na mesma correria, com as na suas coisas mesma pra fazer, pegada, e todo é, mundo também não tem rede, não tem né? rede. Então pega um pouco, de Tanto que quando eu vim fato, pra cá, foi uma conversa que eu tive com o meu chefe, assim, porque eu seria a única pessoa que eu tenho que buscar a minha na escola, eu tenho que pegar a minha na escola, eu tenho que fazer a comida pra ela, eu tenho que buscar ela de novo. Então, assim, eu não precisava que isso estivesse muito claro sim, pra sim, gente sim, de sim. que teríamos uma diferença aí. E aqui, né, aqui as escolas, elas são integral, né, tempo integral, todas. Não existe escola igual no Brasil que tem de manhã ou à tarde. E aí você escolhe se você quer integral. Aqui não, aqui é Puxando um pouco integral. esse papo da escola, que eu sei que não está na nossa pauta, mas porque eu acho que pode interessar muitas pessoas que têm filhos e que às vezes pensam em migrar e tal. Como que funciona a escola aqui? Tipo, Mia estuda numa escola que é pública, tu paga alguma coisa? Como que funciona essa... Ótimo. Ou se você quiser, a Foi. gente pode abrir isso em uma outra pauta, mas é Não, porque é eu acho bom que é... contar, eu acho que é importante, porque quando eu vim com a Mia pra cá, você imagina, é porque eu sou muito louca, mas todo mundo falava assim, como assim? Você vai mudar pra lá com a sua filha desse tamanho, só você e ela, não sei o quê, não sei o quê. É claro que a gente tem essa primeira choque, né? Fala, para de ser louca, né? Não Sim, precisa disso. sim. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tem tanta gente que, tipo assim, porque a migração, ela tá muito, muito envolvida com aquilo que você tá indo buscar de melhor. Ninguém tá migrando porque quer ir para um lugar pior. Você quer Não. ir para um lugar melhor, porque você acha que vai ser melhor para você, que você acha que vai É, ser bom em é, todos os sentidos, é. inclusive refugiados, inclusive Sim, gente que sim, faz sim, sim. migrações assim. Tem Embora até que, uma assim, história no para caso dos contar. refugiados, das pessoas em situação de refúgio, aí eu corrijo um pouco essa questão de refugiado, porque a gente fala muito em refugiado, mas a própria Hannah Arendt, quando ela fala que, num dos livros dela, ela faz, eu não sou refugiada, eu sou uma pessoa em situação Situação de de refúgio. refúgio. Porque quando a gente coloca refugiado, você traz a É gente traz igual esse termo, falar morador de rua, né? Fala exato, em situação de exato, é rua. em situação, porque quando a gente fala que a pessoa é alguma coisa, você está impondo a ela um ser alguma coisa. E, na verdade, a pessoa não é, ela simplesmente está. Ela Né? Ela está. é um estado de, né? Não é uma condição. É. Aliás, é uma condição que ela está passando, não Uma coisa que ela é. que ela é, exato. Então, só um parêntese. Porque a pessoa... Mas foi assim. Não, eu Cheguei queria que aqui tu com falasse... ela, com a da Mia, da Não, escola. da escola, como Isso, vou que contar. é... Aí, quando você vem aqui, por exemplo, Europa em geral, eu falo Europa em geral porque eu tenho algum conhecimento, assim, tipo De como Espanha, funciona, França, né? Portugal, mas assim, tá, não vou saber Alemanha, outros lugares assim, mas eu acho que deve ser a mesma estrutura. É uma escola integral, a escola aqui é pública e gratuita, então você tem a opção, sim, de escolas particulares, mas a gente tem essa ideia de escola particular e pública, é totalmente diferente da ideia que a gente tem No do Brasil, Brasil. totalmente. Escolas públicas aqui são ótimas, Sim, sim, boas, as pessoas querem colocar os filhos nas escolas públicas, sim. não é ruim. Escola particular aqui está diretamente envolvido com uma escola bilíngue,
sabe? Então, é tipo assim, a escola particular St. Peter, que é uma escola de língua inglesa, né? Então, assim, tá muito envolvido com isso. Então, tem muita escola particular de francês, de alemão, tem demais. Só que são carérrimas. Sim. Então, todo mundo, normal, o povo estuda, escola pública ou escola... como é que fala, gente? Me vê o nome, que é a escola da Mia. Concertada, desculpa. Mas essa palavra não é o que a gente usaria. No Brasil. Não existe, na verdade. No Brasil não existe. Por quê? É um modelo de escola em que você paga uma mensalidade mínima. Sim. E o governo, o Estado, paga 80%, digamos assim, do que é toda a dinâmica, o custo da escola. Então, você paga uma mensalidade ali e a escola pública não paga nada. Só que aqui, a dinâmica quando você vem morar num lugar, você vai lá na Secretaria de Educação, que eu não vou lembrar o nome agora específico de onde você vai, mas é como se fosse a Secretaria de Educação. Você tem que ir lá. Você tem que falar, fulana, eu moro em tal lugar e eu quero matricular a minha filha numa escola. E aí ela vai mapear a escola que você vai matricular sua filha. Sim, não é... Você não escolhe a escola que você vai porque é óbvio que você quer uma escola do lado da sua casa. Sim, como todas as escolas são boas e estão nesse lugar de, sabe, escolas boas que vão oferecer o mesmo padrão de serviço, você vai lá e ela fala, tem 5 escolas. Aí ela mostrou 3, eu coloquei aqui na escola aqui perto de casa, que 5 minutos leva a minha. É uma escola concertada, não é pública, porque a pública não tinha realmente vaga. Eu teria que esperar mais um pouco, mas eu já queria colocar a minha. Sim. Então, eu coloquei nessa concertada, pago pouca coisa de mensalidade. O que para eles aqui é um absurdo, hein? Isso é bom saber, sabe? Assim, quanto seria isso, mais ou menos, em reais? Em reais? Porque hoje você vê nas escolas particulares, particulares, né? Vamos colocar que dá não paga nada. Mas as escolas particulares é, no mínimo, R$2.500 por criança. No Brasil. Uma escola particular aqui é 2.500 euros. Uma escola particular aqui. Nossa. 2.000 euros. No mínimo, uma escola particular, com tudo. Aí, realmente, é pra quem é bem... É bem rico, gente. É bem rico mesmo. Não é, você não vai botar, sabe? Você tem que ter dinheiro pra pôr. Você tem que ter bastante dinheiro. Aqui, o que dá... A minha deve dar, assim, porque tem uma questão, que é o comedor. Ah, sim, é verdade. É porque comedor, então, assim, gente. É como se for. Como se fala isso em português, amiga? Não tem nada. Tem a palavra em português. Refeitório. É o refeitório, mas só que é o refeitório que oferece comida. A criança tem já um pacote de comida lá. Mas é porque é diferente do Brasil. Aqui, no Brasil, a escola é gratuita, a escola aqui é gratuita e pública, óbvio, e ela oferece a comida, ela dá a comida. Aqui não. Aqui a escola é gratuita e pública. Mas você tem que pagar para o seu filho comer. E você paga para instituições que fazem esta comida. É óbvio que se você... Isso para tudo, gente. Se você tem um lugar ali que você pode comprovar que você ganha pouco, que você não tem, você consegue bolsa. Normal. Tanto para escola concertada. Eu tenho mães que eu conheço, que são mães solo, sabe, que não têm condições e que ganham bolsa full para os filhos estudarem na concertada. Por quê? Porque para eles não é barato. Se você tem uma família que não tem condição, ela tem que estudar na pública, porque realmente para eles não é barato. Sim, por isso que eu perguntei, porque assim, barato é um termo que é muito... Depende muito que depende, exato. Que depende. Mas tem isso, então aí você tem que pagar esse comedor, porque aí a sua filha vai ficar, acaba a aula às 13, ou você vai lá e busca ela para almoçar e devolve às 15, ou você deixa ela para ela comer com monitoria. Então você paga a comida e a monitoria, porque não é a professora que fica com o aluno nesse momento. Ela ou ele, professora ou professor, porque aqui tem muito professor de criança pequena. Né? Muito monitor, muito jovens fazem muita formação de monitoria. Né? Tanto que a nossa instituição, que tem o programa de aprendizagem aqui, que é o programa que veio do Brasil para cá, de formação de jovens, tem, por conta da questão cultural, a formação em monitoria. Tem muitos jovens que fazem, porque é uma profissão mesmo. Sim. Porque toda escola tem que ter, inclusive no verão, que é quando tem as colônias de férias. E quem cuida são esses monitores. Nossa, falando demais desse assunto, gente. Eu tô achando que a gente falou muito. Socorro, vamos cortar, Mas, amiga, de repente a gente faz desse... O que é que vocês acham? De repente a gente faz desse... Porque eu acho que essa coisa da imigração, ele é um podcast que tem tema aí pra gente trabalhar, tipo, em 2 episódios. De repente a gente tá fazendo aqui, achando que tá fazendo 1, mas ele vai render 2. Então, acho que a gente pode ir nesse flow também, sabe? Sabe que uma coisa que eu senti, eu não sei se tu sentiu, assim, que algumas relações de amizades minhas no Brasil mudaram. Não, acho que pra mim não rolou, não. Pra mim rolou. E pra mim foi bem... Foi difícil? Foi bem difícil.
Mas o quê? Entender. Uma que cobrança? Mudou. Não, que mudou no sentido de assim, tipo, tu tá fora, tchau. Sabe, assim, que quando eu vou, a gente pode até se encontrar, mas não tem mais não aquele tem mais mesmo contato, nível de conexão. E outras amizades, que às vezes, assim, que são amizades, vou até falar o nome, Julie, te amo, amiga. É uma amizade minha, por exemplo, de milhões de anos, às vezes a gente passa muito tempo sem se falar, mas quando a gente se fala, a gente parece que a gente tá lá na adolescência. E a gente, depois que eu vim morar aqui, a gente passou a se falar muito mais do que quando eu morava em Recife, porque ela já mora fora de Recife há mais tempo. Não fora do Brasil, mas fora de Recife. Então, assim, talvez ela tenha sentido isso e eu vim sentir agora, sabe? Eu até que não senti não, pra te dizer bem a verdade. Mas sabe por que eu tava pensando? Eu sempre estive fora. Então, tipo assim, eu saí com 22 anos, as minhas amigas são aquelas ainda. Então, assim, criou-se. Mas a gente fala de Goiânia, né? E as de São Paulo. Também, porque aí eu morei só 9 anos. Só 9 10 anos, anos, né? Quase 10, 9 anos e pouco. Só 10 anos. Mas também, assim, porque aí acabou que depois eu fui meu ciclo pro foi mundo. assim, sair da casa da mãe pra casa do casal e da casa do casal pro mundo. Não, eu morei... Casa do casal porque eu fui casada, então na casa do casal pro mundo. Minha vida foi muito... eu sempre tive esse lugar. Tanto que é tão louco isso, já levei isso muito pra terapia, já conversei muito com a minha analista. Sim, porque eu sempre namorei e me relacionei com caras que tinham... Vou lá pegar. Nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos fazer uma pose. Mas aí eu vou essa pausa, amiga, a gente faz, tipo... Vamos para o segundo momento do terceiro episódio? Vamos pegar vinho. No quarto episódio? Vamos pegar vinho. Não, o que eu ia dizer é que eu sempre me relacionei, namorei com caras, casei, que eram de fora. Eu sempre tive relações à distância. Tá. Eu amo me relacionar à distância. Adoro me relacionar à distância. Isso cabe um podcast. Vamos falar disso no próximo. Vamos falar de relacionamento à distância. Sempre tive isso, porque eu sempre tive uma facilidade muito grande para lidar com isso. Então, as minhas amigas que estão em Goiânia, meus amigos que estão em São Paulo, amigos, que são poucos, sabe? Mas, tipo, aqueles de alma. Dá super certo, porque eu me dou bem com a distância, não tem nenhum problema com isso, assim, é impressionante. Mas às vezes você se dá bem, mas o outro não, né? Não, só aconteceu aí eu tô falando porque eu me dou super bem também. Quantas vezes, às vezes eu me dou super bem também, amiga, eu sou sagitariana. Às vezes que eu terminei foi porque o outro da não tava liberdade, é o signo da liberdade, eu me dou super bem, mas não é todo mundo que leva assim, né? Inclusive, assim, eu acho que... Mas eu tenho mudou, e aí não mudou. E aí quando eu falo que mudou, não é que mudou, tipo assim, só foi... Não, às vezes... Amiga, e o lado bom? Eu acho que a gente falou um pouco do lado bom também, não foi? Gente, nosso roteirinho, bom, nosso roteirinho fica aqui, assim, ó. Dá um close, câmera 2. Claudinho, não, esse aí, eu não preciso nem olhar muito, porque eu já vi que você cortou o braço. Que eu falei então é da cara. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Você conversa, mas você não precisa fazer assim, nem assim, nem assim. Você fica aqui, ó. E aí ela fez aqui, câmera 2. Eu falei, cortou. Já cortou, saiu do enquadramento. Ninguém viu mais nada. A humanidade, ela é escrota. Ela é escrota. A gente levantou muro, fronteira. Exato. Entendeu? Para não deixar ninguém passar. Para inibir as pessoas. Saiu agora mesmo, gente, um vídeo horroroso na internet. Você viu? Nas praias aqui. Não. O pessoal, os policial correndo atrás do povo, chegando a nadando, e todo mundo de biquíni na praia, e os imigrantes, né? Até falar imigrante, tipo assim, as pessoas que estão querendo chegar. Sabe, tipo assim, saíram do seu... E assim, é horrível. Viralizou esse vídeo. Eu acho que eu vi. O policial correndo atrás, assim, as pessoas e os banhistas defendendo, os banhistas defendendo, porque o povo saindo, gente, de roupa do mar, assim, ó, a nado. É uma loucura. Tem até uma história, nossa, que eu lembrei agora, e foi muito legal eu lembrar disso agora, porque eu lembro que na época me fez muito pensar nisso. Eu fui morar em Lyon com o pai da Mia na época, eu estava grávida da Mia. Acho que eu estava grávida de 2, 3 meses. E aí a gente estava morando em Lyon, e aí eu estava em casa, o pai da Mia me ligou e falou assim, olha, tô com uma pessoa aqui que precisa de um lugar para dormir, porque aconteceu isso, 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 e isso que aconteceu é o quê? Ele estava andando lá em Lyon, estava o Sirradiu, com 16 anos na época, 16 anos.
Frio. Frio. Lyon, frio, França, friaca. Tipo assim, 4 graus. Ele de bermuda e de camiseta cavada, que era a única roupa que ele tinha. Ele num telefone. Aí ele virou pro Pierre e falou assim, eu não tô entendendo o que ela tá falando, me ajuda aqui. E ele é do Congo, fala francês. Só que, tipo assim, ele tava tão, ele não é Congo. Não é. Eu vou lembrar que daqui a pouquinho, não é. Falei na... Vou lembrar daqui a pouquinho. A República do Congo. Não é, mas eu vou lembrar. E aí, ele pegou o telefone, falou pro Pierre, me ajuda, não tô entendendo. Ele pegou o telefone e falou, o que foi? Ele falou, não, fala pra ele que ele tem que ir tal dia, não sei aonde, tal hora, fazer isso, pra buscar não sei o quê, marca horário, bebê. E era um telefoninho que ele já tava meio um caminho andado dessa coisa da imigração. E aí ele virou, aí o Pierre falou, você tem que ir tal dia, não sei aonde, explicou, e aí o Pierre falou assim, mas você tá dormindo aonde? Ele falou, na rodoviária, na rua, porque não tinha onde dormir, né? 16 aanos, menor de idade, tinha 16 anos. É muita história. E aí ele ficou na rua, e aí o Pierre me ligou pra levar ele lá pra casa, pra dormir lá em casa. E se tem uma coisa que é das milhares que eu tenho pra falar do pai da Mia, mas ele é um cara mas ele é um cara realmente muito bom, assim, isso toca muito ele, é um jornalista, ele sabe desse trabalho, ele entende, então ele se preocupa muito com isso. E levou, falou, me ligou, porque na época eu tava morando lá, eu falei, não, pode trazer, óbvio. E levou o Cirradio pra lá, de 16 anos, sentado, um menino, eu lembro de olhar pra cara dele, um menino assustado, assim, ele não... Claro. Sabe, é uma realidade que é muito dolorosa. É muito paralela ele, assim, à realidade que a gente vive. A gente muito vive paralela. É outra realidade. E ele não... Óbvio, se abriu ali na hora para contar a história, tudo, isso foi com o tempo, porque o Pierre, um amigo do Pierre e uma amiga do Pierre adotaram ele, mesmo, real, levaram para morar lá, na casa que eles moravam, tinha um trailer, levou, ajudou ele, hoje ele é um cara, já deve estar com seus 20 e tantos anos, bem, fez a faculdade em Paris, foi morar em Paris, fez a faculdade em Paris, conseguiu o documento, é um cidadão francês e tudo mais, mas assim, o que seria do Cirradio se não tivesse topado? Porque, assim, ele atravessou a África com um amigo dele, porque o primo dele, não era amigão, o primo dele virou e falou assim, vamos ali comigo. Quando ele viu, ele estava enfiado num negócio de travessia, e ele nem queria isso, e ele foi. E ele ficou dias num barco, ele viu o primo dele morrer, ele viu um monte de gente morrer. Ele chegou na Espanha, e ele não entendia nada. Amiga, já tô quase chorando. Não, e aí, imagina, ele chegou, e o eu cara virou pra ele e falou assim, escuto deixa eu te muitas falar, histórias, né, na associação. some daqui, você tem que ir pra França. Mas ele, como que ele não sabia sabia nem onde que era. É. Onde que era, é uma loucura. E aí ele pegou um ônibus, entrou no ônibus, o cara falou, entra nesse ônibus. Ele, eu não tenho, ele falou, eu sei que você não vai me pagar, mas assim, entra. Aí ele conseguiu atravessar. Quando foi atravessar a fronteira, ele continuou no ônibus, e aí a polícia, obviamente, chegou, e aí pegou ele, e aí foi todo esse trâmite de levar lá para as instituições que iam ajudar ele, deu um telefoninho para ele, mas não tinha onde deixar ele estava dormindo na rua, num frio de 3 graus. Eu não tô vivendo aqui, jogando dinheiro, não. Mas é um lugar que você tem acesso a tudo isso, a cultura, a segurança, a saúde gratuita aqui transporte também, bom a transporte, também, né, amiga? tudo sem precisar pagar. Agora mesmo eu peguei um sem ônibus no precisar metrô pagar. pra chegar aqui, 20 euros eu pago mês. A violência contra a mulher, ela existe aqui sim, é óbvio que ela existe aqui, gente, pelo amor mas de Deus. O combate à violência contra a mulher aqui também é muito forte. O combate é muito forte. E a gente, em termos de experiências aqui pra gente, do que diz respeito à segurança, do que diz respeito à qualidade de vida, de como a gente tem a facilidade do transporte, de circular, de poder andar na rua, tem uma facilidade. Ninguém tá romantizando aqui, eu não romantizo isso, eu não romantizo morar na Europa, porque eu tenho uma vida, tipo, medíocre, que é isso, do campo do mediana. Só que é uma vida que eu tenho acesso à cultura, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso a tudo. Amiga. A gente tem acesso a tudo aqui. O que a gente não tem acesso, às vezes, é, por exemplo, no Brasil eu fazia unha a cada semana na manicure. Por quê? Porque no Brasil o serviço é muito barato. Claro, porque a desigualdade é assim. Então, assim, aqui o serviço é o justo. Gente, aqui esse negócio de cabeleireiro, manicure, ninguém faz. Depilar sozinha aqui, ó. Aprendi sozinha. Sobrancelha, isso não existe aqui. Não. Ninguém faz isso aqui não, gente. E por outro lado, não é um serviço Carol, que se paga. Não é um serviço... É paga. Quem pode pagar. Quem pode pagar. Porque realmente, assim,
existe essa coisa de o serviço aqui, ele é valorizado, ele tem um preço. Ele tem um No preço Brasil, justo. eu tinha uma funcionária, eu fazia unha. Isso é ótimo toda de falar, semana. gente. Vocês Isso é acham que muito bom falar. alguém aqui, e quando eu tô falando alguém aqui, não tô falando de nós, não. Alguém, nós, imigrantes. Tem funcionário, tipo assim, Não tem, faxina. É. Nem assim, uma que vai uma vez na semana pra fazer faxina. Ninguém tem isso aqui não, gente. Não tem. Quem tem grana. Quem tem filhos, quem tem precisa. Precisa quem num tem é nível outro que- lugar. Mas é isso outro não lugar, tem aqui, é outro mesmo, lugar, sabe? é É outro outro lugar, tipo de relação. Eu lembro muito outro do tipo de Gregório, do relação. Vivier, quando ele fala isso, assim, que aqui a gente lava a nossa privada, né? E é isso, é a gente que lava a nossa privada. Então, tipo, é uma outra relação. Mas é porque o custo desse serviço aqui, ele é o caro, justo. ele é o justo. Não é o caro, ele é o justo. Ele é o amiga. justo, Ele é o mas justo, caro ele pra é o- gente, né? A É gente caro não pra tem- gente porque, tipo, se a gente ganha mais ou menos o que... Tipo, se na minha hora diária eu vou pagar mais ou menos a hora diária de uma pessoa que vai fazer a faxina E da tem minha um casa, lugar- eu preciso repensar se eu vou fazer essa hora ou não, se eu vou fazer isso ou não, se eu vou fazer. E tem um muito por lugar isso. aqui que não é também só da grana, tem um lugar que é cultural também. Sim, As cultural pessoas elas também, estão acostumadas. né? Mas vamos caminhar Mas para o fim desse podcast, que já durou desse umas 5 horas podcast. e meia. Não, porque a gente vai dividir, hein? Não. Não, vai, amiga. A gente vai ter que Tchela, dividir. pelo amor de Deus, você já tá acabada. Levanta. Tá feio, né? Você tá assim, ó. Tava tão Ó, relaxada. Tchela! Não. Aí, tipo, cara, pode ser. Eu tava Pode tão ser que dê relaxada. certo, o negócio aconteceu. mas- Amiga, mas a ideia nossa não Amiga. é fazer um negócio Não. relaxado. Não tô nem tanto. Não precisa ficar assim, encostada, assim, Vamos deitada. vamos finalizar o podcast. Gente, Vamos. A gente vai falar. deixa eu falar, a gente vai dar um abraço nosso que virou o nosso final. Só que a gente tem que lembrar que a gente vai abraçar, mas a gente tem que agachar, Só porque para- cortou. Vamos abraçar daqui, então. Ai, que delícia. Te amo. Ai, que delícia. Te amo, amiga. Aqui, ó.